Você já se perguntou por que seu coração dói tanto quando aquela pessoa não responde sua mensagem? Por que seu mundo parece desabar quando ela passa horas sem dar notícias? Por que você sente que não consegue respirar direito quando pensa na possibilidade de perdê-la? Talvez não seja amor o que você está sentindo. Talvez seja algo mais profundo, mais antigo. Uma ferida que sangra em silêncio dentro do peito. Sabe aquela sensação de que você precisa daquela pessoa para sobreviver? Como se cada minuto longe fosse uma pequena morte. Como se cada sorriso dela fosse o único sol capaz de iluminar seus dias. E se eu te dissesse que o que você chama de amor pode ser, na verdade, um pedido de socorro da sua alma? O amor verdadeiro nos expande, nos faz maiores, mais livres. Mas isso que te faz sentir pequeno, desesperado, sempre à espera. Isso que te faz esquecer quem você é quando está sozinho. Isso tem outro nome. E hoje, vamos falar sobre os 6 sinais de que não é amor o que você sente, mas dependência emocional. Uma prisão invisível que você mesmo construiu, acreditando que estava construindo um lar. Você já se viu verificando o celular a cada minuto para ver se aquela pessoa respondeu? Já cancelou compromissos importantes só porque existia a possibilidade de ela te chamar? Já sentiu aquele aperto no peito? Aquela ansiedade sufocante quando ela demorava mais do que o normal para dar notícias? Já passou horas analisando cada palavra de uma mensagem, tentando decifrar o que ela realmente queria dizer? Já deixou de dormir porque estava esperando um contato que não veio? Você não está sozinho. Milhões de pessoas confundem amor com dependência todos os dias. Chamam de paixão o que na verdade é medo. Chamam de entrega o que na verdade é perda de si mesmo. É como se existisse uma linha tênue entre amar profundamente e se afogar no outro. E hoje vamos traçar essa linha juntos, porque o amor verdadeiro não deveria doer assim. Não deveria te fazer menor, não deveria te transformar em sombra. Se algo dentro de você já se inquietou com essas palavras, fique comigo. Essa conversa pode ser o primeiro passo para uma liberdade que você nem sabia que precisava encontrar. Viktor Frankl, um dos maiores psiquiatras do século XX, sobreviveu aos campos de concentração nazistas. No meio do horror inimaginável, ele descobriu algo que mudaria para sempre nossa compreensão sobre o sofrimento humano. Não é o prazer ou a ausência de dor que nos move, mas a busca por sentido. Frankl percebeu que, mesmo nas condições mais desumanas possíveis, aqueles que tinham um propósito, um porquê para continuar, eram os que sobreviviam. Como ele mesmo dizia, quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Mas o que isso tem a ver com seus relacionamentos? Com essa dor que você sente quando ama? Tudo. Na perspectiva da logoterapia, criada por Frankl, muitas vezes o que chamamos de amor intenso é na verdade uma tentativa desesperada de preencher um vazio existencial. É como se, sem encontrar sentido em nós mesmos, buscássemos sentido no outro. E aí, um relacionamento deixa de ser um encontro de duas pessoas completas e se torna uma fuga de si mesmo. Você já notou como as pessoas mais dependentes emocionalmente são justamente aquelas que não sabem bem quem são, que não têm um propósito claro, que estão perdidas em sua própria existência? Não é coincidência. Frankl diria que a dependência emocional é um sintoma de falta de sentido. É como se, incapazes de encontrar significado em nossa própria existência, transferíssemos para o outro a responsabilidade de nos fazer sentir vivos. Veja Mariana, aos 32 anos, formada, inteligente, bonita, mas toda vez que se apaixonava, era como se um interruptor fosse ligado. De repente, nada mais importava além do relacionamento. Trabalho, amigos, família, hobbies, tudo ficava em segundo plano. Ela se entregava completamente, respondia mensagens em segundos, cancelava compromissos para ver o parceiro, adaptava gostos, opiniões, sonhos. Eu amo demais, ela dizia. É assim que eu sou. Mas será mesmo amor essa necessidade desesperada de aprovação? Esse medo constante de abandono? Essa sensação de que, sem o outro, você não é ninguém? Para Frankl, não. O amor verdadeiro não diminui quem somos.
ele amplia. Não nos aprisiona, nos liberta. Como ele escreveu, o amor é a única maneira de captar outro ser humano no íntimo da sua personalidade. Ninguém consegue ter consciência plena da essência última de outro ser humano sem amá-lo. Perceba, para amar verdadeiramente alguém, você precisa primeiro enxergá-lo como um ser separado de você, com suas próprias necessidades, sonhos, medos. Na dependência emocional, fazemos o oposto. Transformamos o outro em uma extensão nossa, em uma fonte de segurança, de validação, de propósito. E quando isso acontece, não estamos amando a pessoa, estamos usando ela como remédio para nossa própria dor existencial. O sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontramos um sentido, dizia Frankl. Mas quando depositamos todo o sentido da nossa vida em outra pessoa, transformamos o amor em sofrimento. Se você se identificou com algo até aqui, não se culpe. A dependência emocional não é fraqueza. É um sinal de que sua alma está buscando algo mais profundo. É um grito por sentido que foi confundido com um grito por amor. Este vídeo está te ajudando a entender o silêncio de uma nova forma? Então, retribua esse apoio com um gesto simples. Inscreva-se no canal. Assim, você nos incentiva a continuar trazendo conteúdos que iluminam as dores da alma. Seu like é o combustível que impulsiona esta mensagem para mais pessoas que precisam encontrar conforto. E se você conhece alguém que vive um silêncio doloroso, compartilhe este vídeo. Ele pode ser o primeiro passo para a cura. Deixe-me contar a história de Gabriel. Gabriel cresceu em uma casa onde o amor era condicionado. Seu pai, um homem exigente e distante, só demonstrava afeto quando Gabriel atingia alguma conquista notável. Tirar nota 9 não era suficiente. Precisava ser 10. Ser bom não bastava. Precisava ser excepcional. Sua mãe, por outro lado, estava sempre ocupada demais com seus próprios problemas para realmente enxergá-lo. Ela o amava sim, mas de uma forma distraída, como quem ama por obrigação, não por escolha. No silêncio daquela casa, Gabriel aprendeu uma lição dolorosa. Ele precisava ser extraordinário para ser digno de amor. Anos se passaram. Gabriel cresceu, formou-se, construiu uma carreira sólida. Por fora parecia bem-sucedido, mas por dentro carregava aquela ferida antiga, a sensação de que nunca era suficiente. Foi então que conheceu Júlia. Júlia era solar. Tinha aquele tipo de presença que iluminava ambientes. Quando sorria para Gabriel, ele sentia algo que nunca havia sentido antes. A sensação de ser especial, de ser visto. Em questão de semanas, Gabriel estava completamente apaixonado. Ou pelo menos, era o que ele pensava. Na verdade, o que ele sentia era mais complexo. Júlia havia se tornado a fonte de sua validação, a prova de que ele era digno de amor. Quando ela dizia, "Eu te amo", era como se finalmente ele pudesse respirar. O problema é que essa paz durava pouco. Logo vinha o medo. E se ela descobrir quem eu realmente sou? E se ela encontrar alguém melhor? E se ela for embora? Gabriel começou a monitorar cada movimento de Júlia. Analisava o tom de voz dela em busca de sinais de afastamento. Verificava se ela estava online e não respondia suas mensagens. Sentia ciúmes de amigos, colegas, até familiares. "É porque eu te amo muito", justificava ele, quando Júlia reclamava do controle. Mas não era amor, era medo. Medo de voltar. Aquele lugar de invisibilidade em que viveu durante toda a infância. O relacionamento foi ficando sufocante. Júlia, que antes era tão espontânea, agora media cada palavra, cada gesto. Sentia-se responsável pela estabilidade emocional de Gabriel. E isso a exauria, até que um dia ela decidiu terminar. Para Gabriel foi como se o mundo acabasse. Ele implorou, chorou, prometeu mudar. Quando nada disso funcionou, passou a ligar incessantemente, a aparecer nos lugares que ela frequentava, a mandar mensagens longas durante a madrugada. Não conseguia entender como ela podia seguir a vida, normalmente enquanto ele estava despedaçado. "Como você pode não sentir minha falta?", perguntava ele, sem perceber que o que sentia não era saudade, era abandono. Gabriel havia confundido amor com preenchimento.
Havia transformado Júlia na razão da sua existência, no remédio para sua dor antiga. Naquelas noites insones após a separação, Gabriel se viu forçado a encarar o vazio que sempre esteve lá. O vazio que tentou preencher com Júlia, e antes dela com conquistas, com aprovação externa, com qualquer coisa que o fizesse sentir valioso. Foi então que, por indicação de um amigo, Gabriel começou a ler Viktor Frankl. E algo naquelas páginas tocou uma verdade profunda dentro dele. O vazio existencial, escreveu Frankl, é a neurose em massa do nosso tempo. Gabriel percebeu que havia passado a vida inteira correndo de um vazio que precisava ser enfrentado, não preenchido. Um vazio que pedia sentido, não distração. Aos Zid, poucos começou a reconstruir sua vida. Não ao redor de outra pessoa, mas ao redor de valores, de propósitos, de significados que iam além de ser amado ou aprovado. Descobriu o prazer de ajudar outras pessoas através do seu trabalho. Reconectou-se com a arte, que sempre havia amado, mas abandonado por não parecer útil o suficiente. Aprendeu a estar sozinho, sem se sentir solitário. E um dia, meses depois, Gabriel reencontrou Júlia em um café. Conversaram como velhos amigos, sem drama, sem desespero, porque Gabriel já não precisava que ela o completasse. Não precisava que ela desse sentido à sua existência. Ele havia encontrado algo que Frankl descobriu nos campos de concentração: a liberdade interior. A capacidade de escolher sua própria atitude diante das circunstâncias da vida. Talvez você, assim como Gabriel, esteja confundindo amor com preenchimento. Talvez você também tenha transformado alguém na sua fonte de valor, de significado, de propósito. E talvez você também possa encontrar um caminho para a liberdade. Se esta história tocou algo dentro de você, compartilhe com alguém que possa estar precisando ouvir que existe amor além da dependência. Os 6 sinais de que não é amor, é dependência emocional. Agora que entendemos como a falta de sentido pode se disfarçar de amor intenso, vamos falar sobre os 6 sinais de dependência emocional que você pode estar confundindo com amor. O medo constante de perder a pessoa. Amor saudável traz segurança. A dependência emocional, ansiedade. Se você vive em estado de alerta, temendo que a qualquer momento a pessoa possa te abandonar, isso não é intensidade amorosa. É um sinal de que você depositou seu valor nas mãos de outro ser humano. Como diria Frankl, quando não encontramos sentido dentro de nós, buscamos desesperadamente fora. Sua paz não deveria depender da presença ou ausência de alguém. Se você não consegue imaginar sua vida sem aquela pessoa, não é porque o amor é grande demais. É porque seu senso de identidade é pequeno demais. Esse medo constante se manifesta de formas sutis. Talvez você evite expressar suas verdadeiras opiniões por medo de desagradar. Talvez você abra mão de sonhos e ambições para não ameaçar o relacionamento. Talvez você aceite comportamentos que te machucam, porque a ideia de ficar sozinho parece pior que a dor de permanecer. Lembre-se do que Viktor Frankl descobriu nos campos de concentração. Mesmo quando tudo é tirado de nós, ainda resta a liberdade de escolher nossa atitude. Essa liberdade interior é o que nos torna verdadeiramente humanos. Quando você entrega essa liberdade a outra pessoa, está abrindo mão da sua essência. O medo do abandono muitas vezes tem raízes profundas na nossa história. Talvez você tenha crescido sentindo que o amor era condicional. Talvez tenha vivido perdas significativas. Mas essas feridas antigas não precisam determinar seu presente. Pergunte-se: quem eu seria se essa pessoa não estivesse na minha vida? Se a resposta te assusta, é hora de reconstruir seu relacionamento consigo mesmo. A fusão de identidades. No amor saudável, 2 pessoas caminham juntas, mas mantêm suas individualidades. Na dependência emocional há uma fusão. Você adota os gostos, as opiniões, os sonhos da outra pessoa como se fossem seus? Abandona hobbies e amizades que não têm aprovação do parceiro? Sente que não sabe mais onde você termina e onde o outro começa? Essa fusão de identidades acontece sutilmente. Começa com pequenas adaptações. Você passa a ouvir as músicas que a pessoa gosta,
a assistir os filmes que ela recomenda, a frequentar os lugares que ela prefere. Nada disso é problemático em si. O problema surge quando você percebe que está perdendo contato com suas próprias preferências. Quantres, a validação constante. Você precisa de confirmações constantes de que é amado. Mensagens, palavras de afirmação, provas de que ainda é importante. Na dependência emocional, a insegurança é uma companheira constante. Cada silêncio é interpretado como rejeição. Cada demora em responder como desinteresse. É como viver em um tribunal constante, onde o veredicto sobre seu valor está sempre sendo reavaliado. Uma mensagem não respondida se torna evidência de que você não é importante o suficiente. Um elogio não dado se transforma em prova de que o amor está acabando. Você já se pegou analisando o comportamento da pessoa com uma lupa? Ontem, ela me mandou bom dia com 3 corações, hoje só mandou com 1. Antes ele respondia em segundos, agora demora minutos. Ela não curtiu minha foto, será que não gosta mais de mim? Essa necessidade de validação constante não é apenas cansativa para você, é exaustiva para o outro. Ninguém consegue ser fonte de segurança contínua para outra pessoa. Nenhum ser humano tem energia emocional infinita para preencher um vazio que, na verdade, só você pode preencher. Isso acontece porque, no fundo, você não acredita ser digno de amor. Então, precisa checar compulsivamente se ainda é querido. Frankl nos ensina que nosso valor não depende da opinião dos outros, nem mesmo daqueles que amamos. A última das liberdades humanas, escreveu ele, é escolher a própria atitude diante de qualquer circunstância, incluindo a atitude de reconhecer seu próprio valor, independentemente de validação externa. Quando você encontra o sentido da sua vida, quando descobre por que vale a pena acordar cada manhã, independentemente de estar em um relacionamento ou não, a necessidade de validação constante diminui. Você deixa de ser um copo vazio esperando ser preenchido e se torna uma fonte de onde também pode jorrar amor. O ciúme sufocante. Um pouco de ciúme pode ser natural, mas quando se transforma em desconfiança crônica, em necessidade de controlar, em invasão de privacidade, não estamos mais falando de amor. O ciúme excessivo revela insegurança e medo de abandono. Revela a crença de que você não é suficiente, de que a qualquer momento pode ser substituído. No amor verdadeiro há confiança, não porque temos certeza de que nunca seremos magoados, mas porque sabemos que mesmo se formos, conseguiremos sobreviver. Como Frankl descobriu nos campos de concentração, tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher a própria atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. Quando você ama de verdade, escolhe confiar, não por ingenuidade, mas por força interior. A montanha-russa emocional, seu humor, depende totalmente de como está o relacionamento naquele dia. Você passa de extrema euforia para profunda tristeza, dependendo de como a pessoa te tratou? Na dependência emocional, o outro se torna o centro regulador das nossas emoções. Se ele está bem conosco, estamos nas nuvens. Se não está, caímos no abismo. É como se você tivesse entregado o controle remoto da sua felicidade para outra pessoa. Uma mensagem carinhosa e você flutua. Um olhar distante e você desmorona. Uma demonstração de afeto e o mundo ganha cores. Um cancelamento de planos. E tudo se torna cinza. Seus amigos e familiares provavelmente já notaram esse padrão. Talvez já tenham dito coisas como: "Nossa, você está tão feliz hoje, deve ter se encontrado com ele, ela." Ou: "O que aconteceu? Vocês brigaram de novo?" A vida se torna uma sucessão de altos extremos e baixos devastadores, sem equilíbrio, sem centro. Você oscila entre a sensação de que encontrou o paraíso e a certeza de que está no inferno. E o gatilho para essa mudança é sempre externo, nunca interno. O problema com essa montanha-russa emocional não é apenas o sofrimento que ela causa. É o fato de que, enquanto você está nela, sua vida fica em suspenso. Seus projetos, seus sonhos, seus relacionamentos com outras pessoas, tudo fica à mercê do seu estado emocional.
que por sua vez depende de outra pessoa. Frankl nos lembraria que ninguém deveria ter tanto poder sobre nosso equilíbrio interno. Quando não podemos mais mudar uma situação, escreveu ele, somos desafiados a mudar a nós mesmos. O verdadeiro crescimento emocional começa quando você percebe que pode ser o autor da sua estabilidade, que pode criar um centro de gravidade dentro de si mesmo, um lugar de calma e clareza que permanece intacto, independentemente das tempestades externas. Seu bem-estar emocional não pode depender das ações ou sentimentos de outra pessoa. Isso não é amor, é terceirização da sua felicidade. Para sair dessa montanha russa, você precisa reconhecer que seus sentimentos são sua responsabilidade, que você pode amar profundamente alguém sem permitir que essa pessoa determine seu valor, sua paz ou sua alegria. A sensação de vazio quando está sozinho, talvez este seja o sinal mais revelador de todos. Como você se sente quando está sozinho? O amor saudável enriquece sua solidão. A dependência emocional a torna insuportável. Se você não consegue ficar consigo mesmo, se o silêncio te angustia, se a ausência do outro te desespera, isso indica que você ainda não encontrou sentido em sua própria existência. Observe seu comportamento quando está sozinho. Você consegue apreciar um filme sem precisar mandar mensagem para alguém comentando? Consegue saborear uma refeição sem compartilhar com outra pessoa? Consegue passar um final de semana inteiro sem companhia e sentir que foi um tempo bem aproveitado? Ou você imediatamente busca distrações, redes sociais, festas, qualquer coisa que te impeça de estar verdadeiramente presente consigo mesmo? Muitas pessoas usam relacionamentos como forma de fugir da própria companhia. Elas saltam de um parceiro para outro, nunca permitindo que o vazio existencial venha à tona. E assim, nunca o enfrentam realmente. O problema é que esse vazio não vai embora apenas porque você o ignora. Ele continua lá, crescendo, esperando o momento de emergir, geralmente quando o relacionamento acaba. É por isso que términos são tão devastadores para pessoas com dependência emocional. Não é apenas a perda do outro que dói, é o reencontro forçado consigo mesmo. Para Frankl, o vazio existencial é a grande epidemia do nosso tempo. E é desse vazio que nasce a dependência emocional, a tentativa desesperada de preenchê-lo com outra pessoa. O que o ser humano realmente precisa, dizia ele, não é um estado sem tensões, mas a busca e a luta por um objetivo que valha a pena. Quando você encontra propósito na sua vida, quando descobre aquilo pelo que vale a pena viver além do amor romântico, a solidão deixa de ser um fardo e se torna um espaço de conexão consigo mesmo. Talvez seja através do trabalho significativo, que te permite expressar valores e talentos únicos. Talvez seja através da criatividade, da arte, da música. Talvez seja através do serviço aos outros, da contribuição para causas maiores que você mesmo. O importante é que esse sentido venha de dentro, não de fora. Que seja algo que ninguém pode tirar de você, nem mesmo a pessoa que você ama. Reconheceu algum desses sinais em você? Não se culpe. A dependência emocional não é uma falha de caráter. É um pedido de ajuda da sua alma. Um pedido para que você volte para casa, para que reencontre o sentido que está dentro de você, não fora. Como diria Frankl, não é a ausência de sofrimento que nos completa, mas a forma como damos sentido a ele. Se algo aqui tocou seu coração, comente liberdade abaixo deste vídeo. Sua coragem em reconhecer a verdade pode inspirar outros a fazerem o mesmo. Você chegou até aqui porque algo neste assunto tocou uma verdade dentro de você. Talvez você tenha se reconhecido em alguns dos sinais que mencionei. Talvez você tenha pensado em alguém que ama e que está preso nessa armadilha emocional. Quero que você saiba, não há vergonha nisso. A dependência emocional não é fraqueza de caráter, é o resultado de feridas antigas, de necessidades não atendidas, de um vazio existencial que todos nós em algum momento sentimos. Essa dependência talvez tenha se formado ainda na infância, quando você aprendeu que precisava ser perfeito para ser amado. Ou na adolescência,
Quando descobriu que ser aceito pelo grupo significava abrir mão de quem você realmente era. Ou em relacionamentos anteriores, onde o amor veio misturado com dor, com abandono, com manipulação. E assim, ao longo dos anos, você construiu essa crença. Eu preciso de alguém para me completar. Sozinho sou insuficiente. Mas hoje, quero te convidar a questionar essa verdade antiga, a olhar para ela com novos olhos. Viktor Frankl descobriu nas condições mais desumanas possíveis que mesmo quando tudo é tirado de nós, conforto, dignidade, entes queridos, ainda resta uma liberdade essencial. A liberdade de escolher como responder ao que nos acontece. E essa é a mesma liberdade que você tem agora. Você pode escolher continuar chamando de amor algo que na verdade te aprisiona. Ou pode dar o primeiro passo em direção à verdadeira liberdade. Pode ser assustador, pode doer. Reconhecer que aquilo que chamamos de amor é na verdade dependência nos força a encarar vazios que passamos a vida tentando preencher. Talvez você tenha que encarar a solidão que tanto teme. Talvez precise sentir pela primeira vez o peso da sua própria companhia. Talvez tenha que fazer as pazes com partes de si mesmo que passou anos tentando esconder, de si e dos outros. Mas como diria Frankl, o que quer dar luz precisa suportar a queima. Talvez você precise passar por essa queima para finalmente encontrar a luz do autoconhecimento, do amor próprio, do sentido genuíno. E não precisa fazer isso sozinho. Existem pessoas dispostas a te acompanhar nessa jornada. Terapeutas, amigos, comunidades. Pessoas que entendem que o caminho da dependência para o amor verdadeiro é cheio de curvas, de recomeços, de pequenas vitórias e grandes desafios. Comece com um passo pequeno. Talvez seja passar um dia inteiro sem verificar o celular obsessivamente. Talvez seja retomar um hobby que você abandonou por causa do relacionamento. Talvez seja simplesmente sentar em silêncio com seus sentimentos, sem julgá-los ou fugir deles. Cada pequeno ato de amor próprio é um passo em direção à liberdade. E quando você encontrar esse sentido, quando descobrir que sua existência tem valor por si mesma, independentemente de quem fica ou vai embora, aí sim você estará pronto para amar. Não de um lugar de carência, mas de abundância. Não como quem precisa ser salvo, mas como quem escolhe compartilhar sua plenitude. Como Frankl descobriu, o amor é a única forma de captar outro, ser humano no íntimo da sua personalidade. E para realmente ver o outro, precisamos primeiro nos ver com clareza. Imagine como seria estar em um relacionamento onde você não tem medo do abandono, onde você confia no seu valor inerente, onde você ama não porque precisa, mas porque escolhe, onde você pode dizer, eu quero você, sem o desespero de, eu preciso de você. Esse tipo de amor é possível, mas ele começa com a coragem de enfrentar a dependência emocional, de chamar as coisas pelo nome, de fazer as perguntas difíceis, de buscar sentido além do outro. Essa jornada não termina hoje. Na verdade, ela apenas começa. Cada vez que você escolhe o amor próprio ao invés da dependência, cada vez que se pergunta, qual é o sentido disso para mim? Você dá um passo em direção à sua liberdade. E lembre-se, você não está sozinho nesse caminho. Estamos juntos, aprendendo a transformar nossas feridas em sabedoria, nosso sofrimento em sentido. Como você vai começar sua jornada de libertação hoje? O que você pode fazer, agora mesmo, para dar um pequeno passo em direção ao amor verdadeiro, por si mesmo e pelos outros? A resposta não está em outro relacionamento, não está em técnicas miraculosas ou em frases de autoajuda vazias. Está na sua decisão de encarar o vazio existencial de frente, sem preenchê-lo com dependências emocionais ou físicas. Como diria Frankl, entre estímulo e resposta, há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Hoje, você deu o primeiro passo nessa jornada. Você escolheu a consciência ao invés da negação, a verdade ao invés da ilusão. E isso, por si só, já é um ato de coragem.
Deixe sua marca com um like para que esta mensagem encontre mais corações sedentos por clareza. Inscreva-se, ative as notificações para receber doses regulares de inspiração e bem-estar. Compartilhe nos comentários a palavra liberdade para vibrarmos juntos nessa jornada. Quem sabe sua experiência não se torna luz para outros em nosso canal? Conte-nos nos comentários o que te motiva e te dá força. Sua história única pode iluminar um futuro vídeo em nosso canal, inspirando milhares.